E o nosso sofá pegando fogo, hoje com um convidado especial, Renan Santos. Sou alegria. É ele, de novo aqui conosco, alegria de receber. Renan, bem-vindo. Já logo responde essa pergunta. 25% nas tarifas entre os produtos que os Estados Unidos não precisam de forma imediata, tipo produtos como avião, peças de avião, o café, as carnes selecionadas, as frutas sofisticadas, o resto entra na lista. Você acha que dessa vez o governo consegue reverter esse tarifaço? Eu acho que o Donald Trump, toda semana ele tenta ajudar um amigo dele aqui no Brasil. Semana passada ele ajudou o Flávio, tirou uma foto com o Flávio, e essa semana ele está ajudando o Lula. A ideia toda dele tarifar produtos brasileiros, para o Lula, gera uma espécie de um enfrentamento, em que o Lula defende a nossa nação, supostamente, vamos colocar aí, contra os abusos do Donald Trump. A relação comercial Brasil-Estados Unidos, relação complicada. Os Estados Unidos, eles tem um saldo positivo conosco na balança comercial, mas consideram que ainda assim o Brasil pratica, vamos dizer, tarifas abusivas em algumas áreas. O problema da pirataria é um problema clássico brasileiro, a gente não pode negar, O Brasil realmente tem pirataria de muitas marcas, não só americanas, mas marcas do mundo inteiro. E aí, como parte de um jogo geopolítico que eles fazem, os Donald Trump volta a apertar o Brasil. Eu juro sim, aqui não acredito em, não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Parece assim, perfeito pro Lula. Mais ou menos na mesma época do ano passado foi também, por volta da meiuca do ano, você ter um evento de enfrentamento tarifário com o Donald Trump. Virou o herói, né? Exatamente. Então, pro Lula, pra gente entender, pro Lula isso é bom. E aí a gente fica sendo pautado pelo Donald Trump na política interna brasileira, nas eleições brasileiras. A real, nós não podemos ter ideologia para lidar com os Estados Unidos. Nem para um lado, nem para o outro. A gente tem que ser pragmático com os Estados Unidos. Ano passado tinha gente idolatrando o Trump que, ele vai salvar a gente do PCC como ele. Não vai. Ao mesmo tempo, tá acontecendo agora esse tarifaço, agora vamos xingar o cara. A real, a política, ela tem que ser muito pragmática, muito concreta no que você vai fazer. Eu queria só reforçar o seguinte, alguns produtos não estão na lista e são exatamente, por coincidência ou não, os produtos que fazem muita diferença no dia a dia americano, na política, na rotina. Como eu disse, as aeronaves, o Brasil tem a excelência da Embraer, as autopeças de aviação, o café, o chá, as carnes sofisticadas e selecionadas, fertilizantes, terras raras, minerais, magnésio, farmacêuticos, magnésio. Estamos falando de minerais, né? Então, Jess, é muito oportuna essa lista, né? No entanto, vários produtos ligados à nossa vida também econômica serão taxados. 25% não é qualquer coisa. Então, o que o processo acontece agora? O Brasil tem um tempo de resposta e, após isso, vem ou não a efetivação dessa tarifa que exclui vários produtos que são fundamentais para os Estados Unidos. E o porquê disso é óbvio e evidente e relembra a todos os brasileiros qual é o país que você precisa defender, o seu. Os Estados Unidos, ao viabilizarem essas investigações, colocarem essa questão das práticas desleais, eles sempre têm como ponto principal o interesse próprio desses países. Isso também se dá no enquadramento das organizações criminosas como terroristas, isso também se dá na política fiscal deles. É por isso que sempre que você acha que os Estados Unidos eles estão agindo em prol do seu país, você provavelmente está errado. Eles têm interesses próprios, eles têm pautas próprias e o primeiro lugar para eles, como diz o lema de Donald Trump, é a América, os Estados Unidos em primeiro lugar. Porém, eu queria repercutir uma frase do Renan Santos aqui no sofá. O que fala no sofá não fica no sofá, ecoa pelo mundo. Você disse que a cada semana o Trump ajuda um amigo, agora ajudou o amigo Lula. Você concorda com o Renan? Eu não acho que tenha ajudado a figura do Lula, né? É algo problemático para o Brasil como um todo. Só que veja, o Flávio foi aos Estados Unidos na semana passada e nessa questão do enquadramento das facções criminosas como terroristas, ele se vangloriou dizendo que a responsabilidade teria sido dele, mesmo a gente sabendo que não. E agora eu quero ver se ele vai querer os louros negativos dessa taxação. Muito provavelmente não. O que mostra que o Donald Trump não está tentando ajudar ninguém, né? A ideia é que ajude os Estados Unidos acima de tudo, como a Jess trouxe aqui. É a preocupação Estados Unidos em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Se sobrar tempo, ainda vai pensar nos Estados Unidos. Pouco a importância para nós. Mas para a indústria brasileira, isso é pesado, Matheus. Isso aí não é um joguinho político apenas. Faz diferença. Quem tem uma linha de exportação aí
enfim, a gente citou alguns produtos que estão fora, mas eu posso citar uma lista enorme de outros produtos que vão sofrer bastante com essa sanção de tarifa. Entre eles, aço e alumínio, né, são duas indústrias muito grandes no Brasil. Inclusive, os Estados Unidos ainda é o maior comprador de aço do Brasil, praticamente representa 50% das compras que são realizadas. O alumínio um pouco menor, mas também muito relevante. E lembremos que, infelizmente, nós somos um país com pouco valor agregado, né? O que significa isso? A gente pega muito produto bruto e manda ele para fora sem quase nenhum processamento. Então, essa dependência alta de Estados Unidos e de China, isso aí realmente coloca a gente num estado de alerta. Agora, eu concordo plenamente com o Renan quando ele diz que é tudo que o Lula queria. Ano passado, o Lula estava numa queda de popularidade absurda. Quando veio a taxação, ele virou o herói, dizendo: eu vou proteger o país. E ele vai fazer isso de novo. Por quê? Porque, além disso, nós temos um assunto paralelo que nós vamos passar por ele hoje, que é o Pix. Então, a gente vai ver aí essa cara de nacionalidade, de patriotismo crescer a partir de agora. Não, mas até fazendo, só deixando uma coisa clara para nossa audiência, essa foi uma investigação iniciada lá atrás, na época de julho de 2025, que teve sua conclusão e as suas propostas de encaminhamento hoje. Vale mencionar que nos pontos ali que eles criticam também tá a situação da liberdade de expressão e de decisões judiciais que afetam a vida de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Não é sobre a liberdade de expressão no nosso país, mas sim sobre como isso afeta aqueles que lá vivem e que têm a cidadania dentro dos Estados Unidos. Agora, se isso vai ser executado ou não, como essa tarifa, como todas as outras questões, ainda são cenas para os próximos capítulos. Mas o erro mais crasso que a campanha de Flávio Bolsonaro poderia tomar aqui é defender, gravar um vídeo apoiando ou qualquer coisa nesse caminho. O seu país precisa estar em primeiro lugar sempre. Mas eu não duvido que aconteça. Mas é o seguinte, eu duvido que aconteça. A Jess falou uma coisa muito interessante que esbarra também no combate à pirataria. Muito se falou no início, quando começa essa taxação toda, Renan, sobre até, imagina, o Trump citou a 25 de março. Não textualmente, não sei se ele esteve lá, mas ele falou sobre essa questão. Como é que você vê isso, né? É algo que saiu do controle total. A gente não tem mais como lidar com essa questão que agora está chegando ali, mistura Pix, cartão de crédito, que é uma empresa americana que acaba sendo desprestigiada pelo Banco Central em favor do Pix, a pirataria que invadiu totalmente a nossa realidade. A gente sempre teve pirataria e o governo americano nunca ligou muito. A real é que os Estados Unidos, até a ascensão recente da China e o Trump mudar a política americana, ele sempre foi muito leniente, inclusive com, vamos dizer, certas desproporções como outros países tratavam os Estados Unidos nas relações comerciais. A gente tem que lembrar que o mundo comercializa em dólar, inclusive petróleo. Os Estados Unidos, portanto, pode exportar a inflação dele para outras nações. Então, os Estados Unidos sempre teve uma posição muito confortável. Hoje, essa posição não é tão confortável. E uma coisa que a gente tem que entender sobre Estados Unidos e América Latina, não só Brasil. Agora, os Estados Unidos precisam ter a América Latina como uma reserva de recursos. Aqui é uma reserva de recursos importante, reserva estratégica, especialmente no momento de conflito internacional dos Estados Unidos com a China. Por isso que o Marco Rubio tocou agora a invasão da Venezuela, por isso que eles estão retomando um controle político maior sobre o canal do Panamá, fizeram a Argentina botar a China para fora ali no sul, ali na Patagônia. Eles vão retomar o controle sobre o continente. Isso não necessariamente é bom pra gente. Pode ser que isso abra novas oportunidades de parcerias, por exemplo, na área de terras raras. Mas, no geral, não se sabe. O problema esse é o problema básico da gente ter dois candidatos a presidente idiotas concorrendo contra mim agora, que é, quer só gerar um espetáculo mostrando como ele enfrenta o Trump. O outro, ele quer mostrar uma adesão submissa ao Trump. Isso é muito estúpido. O Trump toca, assim, até, vou concordar e agregar uma coisa para a Jess falou. Não é nem America First, é Trump First. Eles têm um interesse americano e têm um interesse trumpista. Você acha que dá para encarar o Trump? Acho que dá, lógico que dá. Mas como quem é que encara o Trump? Que você faria? Lógico que dá, do ponto de vista das tarifas. Olha só, primeira coisa, do ponto de vista comercial, há uma desproporção Brasil e Estados Unidos. Isso é um fato dado. O Brasil trata o americano, vamos dizer, com tarifas em certos setores que não são corretos. Os Estados Unidos sempre deixou quieto. Então o Brasil vai ter que sentar e negociar. Só que e esse é o ponto que nos coloca numa posição muito boa para disputar qualquer coisa com eles, há a questão das terras raras. Não há indústria
de altíssima tecnologia no século XXI para os Estados Unidos sem terra rara. Tá, a barganha vai ser aí. É óbvio, um F-35, que é a base do sistema de defesa e ataque americano hoje, é o F-35. Vai meia tonelada de terras raras dentro dele. Você, pra fazer F-35, hoje tem que ir lá na China e pedir a terra rara processada. Mas, Renan, para arrumar essas terras raras, demora aí de 15 a 20 anos. Mas não é assim, mas não nem tem que ser. Nem tem que ser isso. Demora muito. Nem E tem tem que a ser China de olho em tudo isso. Não, eu sim. Durante tantos anos, nunca existiu um poder tão disputado como a China ali. Lógico. Né? Lógico. Então, é uma nova hoje Guerra Fria. Hã? É uma nova Guerra Fria que você está vivendo agora. Mas a questão toda é: a China, ela faz todo o processamento das terras raras em território chinês, fora que ela tem as maiores reservas do mundo. A China, que é do Brasil, que a gente envia as terras raras brasileiras para a China, ela processa lá. E ela depois faz os produtos ali. Aqui com o Ocidente a gente tem a oportunidade de começar a montar a cadeia aqui. E os Estados Unidos precisam disso. Não vai dar para os Estados Unidos competir com a China nos próximos 50 anos, dependendo desses produtos oriundos da China. Eles vão depender da gente. Por isso que a gente tá uma posição boa para barganhar. Então, posição boa para barganhar, barganha política, isso sempre tem vez e voz, né, numa campanha para presidente. E aí tem a questão das organizações criminosas também, né? Aí é outra história que precisa ser conversada, né? O que você falaria? Como é que você se posicionaria com relação a tudo isso? Comando Vermelho e PCC são organizações criminosas ou não? Não, são terroristas, né? Terroristas, me desculpe. Cara, a gente pode fazer uma equiparação ao terror. Eu gosto de falar nos termos do direito penal do inimigo, que é tratar ele como inimigo, como um ente anômalo. Então, pra você, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo no sentido de que é uma... O amigo Flávio ajudou, então. Não, de forma alguma. Primeiro que não foi o Flávio que tem mérito nisso, e segundo que isso não vai alterar o combate ao crime organizado de maneira substancial no Brasil. A gente pode ter, por exemplo, uma cooperação para pegar a lavagem de dinheiro oriunda das exportações de droga do PCC que vão para fora. Isso acontece. Agora, para pegar essas facções, nós vamos ter que utilizar as polícias do Brasil, a gente vai ter que usar o COAF no Brasil, a gente vai ter que usar a BIM, vamos ter que usar a Polícia Federal. É o aparato brasileiro que vai fazer isso. O problema, e é isso que irrita, é que as pessoas estão a fim de ouvir historinha, conto da carochinha. Então, olha só, o Trump vai vir resolver. Aí as pessoas imaginam o quê? Que o Trump vai vir com uns aviões, vão bombardear a Rocinha? Que conversa mole. Essa simplificação burra que engana as pessoas. E as pessoas são levadas a erro e acham, pronto, o Trump vai me salvar. Não vai te salvar. Não vai te salvar. Ainda mais um Flávio Bolsonaro que anda com gente do Comando Vermelho. Ele anda com esses caras. O Bacelar, que era o parceiro dele, é do Comando Vermelho. A gente discutiu isso aqui. Colômbia e México já tem essa intervenção, né, velada aí já há muito tempo. E, no entanto... Não resolveu. O exército americano não entra lá para combater as Farc. Entra, assim, de forma... Tudo bem, combateu Pablo Escobar. Ajudou a perseguir e prender e matar Pablo Escobar. Mas são ajudas... Mas não resolveu nada, porque pulverizou tudo. Em termos E os da Estados lógica Unidos... financeira e da possibilidade de barrar essas transações financeiras, aumenta sim a possibilidade dos Estados Unidos poderem fazer isso. Só que aí, achar que isso resolve o problema é viver num mundo de faz de conta. Tem dois exageros aqui. Que os Estados Unidos agora vão invadir o Brasil, que é o que o Henrique acredita, e de repente vão fazer todo um domínio por causa disso, que é um universo paralelo gigante. E outro, vencemos o combate ao crime organizado, é uma conquista do Brasil, o crime organizado ser enquadrado como organização terrorista pelos Estados Unidos. Não. Conquista do Brasil é combater efetivamente em território nacional, valorizando os nossos profissionais, como por exemplo o promotor Lincoln Gaquia, que é uma vítima da perseguição do PCC há mais de 2 décadas. O mais importante é que nós façamos isso no nosso território, com essas figuras e com a nossa polícia, e dando um olhar também de combater isso na política. O Renan mencionou o Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar foi o presidente da Alerj. A situação que o Rio de Janeiro vive hoje, nesse governo tampão do desembargador Ricardo Couto, está intimamente ligada à própria figura de Rodrigo Bacelar, porque ele foi preso por um suposto envolvimento com um Comando Vermelho ali, com TH Joias, que também era um aliado dele, e a partir disso, a vacância da presidência da Alerj levou a todas essas situações, esses problemas. Então, quando a gente olha os meandros da política e do crime organizado, isso precisa ser visto a toda luz possível, trabalhado, e essas figuras, por mais poderosas que sejam, como o caso dele, a Assembleia decidiu soltá-lo, inclusive, elas precisam permanecer na cadeia. Pois então, repercutiu muito aqui no Brasil essa questão toda. O Dr. Lincoln participou aqui do nosso
Morning Show e disse que o Brasil estava e está fazendo um bom trabalho, inclusive de cooperação com os Estados Unidos, com o trabalho que é feito atualmente de colaboração com os Estados Unidos. E agora o ministro da Fazenda aqui no Brasil diz que vai ter reuniões com autoridades lá dos Estados Unidos depois dessa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O Marco Viana vai trazer mais detalhes, porque o presidente Lula agora quer conversar outra vez com o Trump para um trabalho de cooperação. É isso, Marco, conte tudo pra gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show. Olá, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, depois que os Estados Unidos decidiram classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, o governo brasileiro passou a tratar o tema como uma prioridade diplomática e econômica. E o motivo é bem simples. Ninguém no governo questiona a necessidade de combater as facções criminosas. A preocupação está nos possíveis efeitos dessa decisão sobre o sistema financeiro brasileiro. Por esse motivo, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, anunciou que pretende se reunir com autoridades americanas para entender exatamente como essa classificação será aplicada na prática aqui no país. Mas, pelo menos até agora, ainda não há uma data definida para esses encontros. Ao mesmo tempo, o presidente Lula quer levar essa discussão para um nível mais alto. A intenção é conversar diretamente com Donald Trump e defender uma estratégia baseada na cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado, e essa conversa não deve ficar, claro, restrita a apenas isso. Deve ser citado, de fato, a questão financeira, a economia do país, a taxação. Então não fica restrito apenas à segurança pública essa conversa com o presidente Lula, com essa possível conversa do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos. Então, nos bastidores, a expectativa é que, de fato, outros temas sensíveis entrem em pauta, mas a mensagem que o Palácio do Planalto quer levar até Washington é que o Brasil está disposto, sim, a ampliar a troca de informações, a cooperação contra o crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico internacional de armas, mas sem que isso resulte em sanções, restrições ou medidas que possam gerar insegurança para os bancos, para as empresas e para a economia brasileira como um todo. Então, em resumo, Fernando, o governo quer transformar esse momento de tensão em uma oportunidade de diálogo, mas ainda aguarda a definição de quando essas conversas efetivamente vão acontecer. Então são duas frentes. A primeira frente deve acontecer inicialmente entre o ministro da Fazenda, Dario Duriga, com essas autoridades americanas, para abrir as portas para o presidente Lula conversar diretamente com o presidente Donald Trump, levando em consideração se essa primeira conversa não for, digamos que, suficiente para resolver o problema encarado pelo governo Lula. E, não resolvendo, aí sim vem essas tratativas diretas entre os presidentes. E é bem provável que se coloque na mesa aí as estratégias de negociações na reunião. Uma delas, de fato, pode ser as terras raras como barganha para que tudo isso aconteça conforme o presidente Lula quer. Por enquanto, nada confirmado, mas a gente segue aqui diretamente de Brasília acompanhando essas possibilidades, essas tratativas, essas combinações para esse possível encontro. Inicialmente entre Dario Duriga e as autoridades americanas e posteriormente entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos acompanhando. Volto com você. Obrigado, Marcos. Seguimos sim, e o Duriga deve dar uma coletiva aí agora há pouco, né? E a gente está acompanhando também, tendo novidades, chame a gente aí na janela do nosso Morning Show. Bom trabalho aí, Marco Viana. Então, de alguma forma, Renan e amigos sofalísticos, tem um lado positivo dessa intervenção toda, quando a gente entende, falamos sobre isso ontem, essa falta de um compliance financeiro, essa dinheirama que voa para lá, que voa para cá, que sai de posto de gasolina, passa por padaria, chega nas grandes rodas da Faria Lima. Poxa, a gente estava fazendo vista grossa, a gente não viu, a gente não quis ver. Que dinheirão todo é esse? Onde é que estava a fiscalização de tudo isso, Renan?
É porque não existe vontade política e a gente acabou com vários instrumentos que permitiam que essas coisas pudessem ser pegas só, vamos dizer, utilizando instituições de Estado. Um exemplo, o COAF, a própria Polícia Federal. Um exemplo, o fim da prisão em segunda instância. A gente fala muito de combate ao crime organizado por meio, vamos dizer, do combate violento a ele e da prisão dos agentes violentos do crime organizado, o cara que tá com a metralhadora na favela. Agora, como é que eu vou prender um diretor financeiro de uma empresa que faz lavagem de dinheiro do PCC? Eu preciso de institutos como a prisão em segunda instância. Hoje em dia, esses caras que pertencem ao PCC, ou vou dar nome aos bois, a REAG. A REAG é uma empresa da Faria Lima, vamos colocar aí, um fundo que lava dinheiro para o PCC. Dá para cravar de maneira bem tranquila isso. Eles têm acesso às mesmas bancas de advogado que vão atuar no STJ e no STF para não deixar que eles sejam presos ali. Esse é o circuito que ficou fácil para todo mundo lá no fim da Operação Lava Jato, lá para 2019 e 2020. Quando acabaram com a prisão em segunda instância, quando, vamos dizer, centralizaram todo o poder decisório para os grandes casos nacionais no STJ e no STF. Aí passa a deliberar ali, com contratos, com advogados ligados a familiares de juízes e ministros, e aí ficou essa várzea. O problema é que virou uma várzea. O segundo, tem lobby. Todas essas instituições têm lobby dentro do governo federal, seja o governo federal anterior, que era o do Bolsonaro, seja o atual governo federal, em especial o atual governo federal de hoje, do Lula. Basta ver que as ONGs ligadas ao crime organizado faziam incursões no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, e houve nenhuma vontade política em resolver esse tema. Então a gente deixou o câncer se alastrar. O lance que é assustador, assim, era óbvio que esse câncer ia se alastrar. Todo mundo sabia que ia dar nisso. Todo mundo sabia que o Brasil estava virando um narco-estado. Mas ninguém teve vontade. É como se fosse aquela pessoa que, assim, ó, você tá com câncer no pulmão e você tá fumando ainda. Você quer continuar fumando com câncer no pulmão. Todo mundo diz, você tá com câncer no pulmão, você vai morrer. O brasileiro é esse paciente. Oi, gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal. Vamos, tô vendo que você não se inscreveu.